Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Leandro e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo O Brasil no Início da República. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu começo com a seguinte discussão. Que tipo de mudanças você acha que ocorreu no Brasil após a proclamação da República, ali em 15 de novembro de 1889? Como vimos, no início da República, o Brasil ainda era um país predominantemente rural. A maioria da população vivia e trabalhava no campo. Havia poucas indústrias e cidades que estavam começando a se desenvolver. Nós temos nesse período a chegada dos imigrantes. O fim do trabalho escravo no Brasil resultou na mudança do perfil dos trabalhadores das lavouras, principalmente nas grandes fazendas de café, na época a principal riqueza do país. Nesse período, uma grande quantidade de imigrantes veio da Europa e da Ásia. Experiências com trabalhadores imigrantes já aconteciam em menor escala desde as primeiras décadas do século XIX, principalmente no Sudeste e no Sul do país. Muitas dessas tentativas não deram certo porque se esperava que os próprios imigrantes custeassem as despesas da viagem e a instalação nas fazendas e colônias. A partir de 1887, o governo mudou a estratégia e passou a financiar o transporte e a instalação desses imigrantes nas grandes propriedades rurais. Entre os anos de 1887 e 1914, chegaram ao Brasil quase 3 milhões de estrangeiros. A maioria deles eram italianos, portugueses e espanhóis, mas vieram também os imigrantes de outras partes do mundo, como os alemães e os japoneses. A maior parte desses imigrantes vinha para trabalhar nas fazendas de café, no estado de São Paulo. Eles recebiam baixos salários e enfrentavam dificuldades e principalmente condições difíceis e precárias nessas fazendas. Um elemento que o historiador Boris Fausto traz, que nos primeiros anos da imigração em massa para o Brasil, os imigrantes foram submetidos a uma dura existência, resultante das condições gerais de tratamento dos trabalhadores no país, onde eles quase equivaliam aos escravos. Ou seja, os estrangeiros, os imigrantes que vieram para o Brasil também foram tratados nas mesmas condições de escravo. Só lembrando o seguinte, eles eram homens livres, então eles e também eram brancos. E esse é um elemento que está presente na ideia da vinda do imigrante para o Brasil, que é a política do branqueamento, que havia um medo aqui no nosso país, principalmente durante o Império, de que cada 10 pessoas que existia aqui, 7 eram negras e 3 brancas, era que aqui se tornasse uma nova África. Então, um dos motivos também da vinda do imigrante para o Brasil é essa política do branqueamento, ok? Um outro elemento também em relação aos imigrantes, que descontente com essa situação, muitos abandonavam as fazendas e iam para as cidades, onde passavam a trabalhar como artesãos ou como operários em fábricas ou abriam pequenos negócios. Na cidade, a expectativa de uma vida melhor ou até mesmo de enriquecer eram maiores nesse período. Um outro elemento é a transformação das cidades, que eu quero trabalhar agora com vocês. Apesar de não ter conseguido garantir a cidadania à maioria da população, o governo republicano se preocupava em passar uma imagem de progresso e modernidade. Essa intenção se reflete mesmo no lema escrito da nova bandeira nacional, Ordem e Progresso. Uma das iniciativas do novo governo foi a transformação das cidades, que deveriam se tornar mais modernas, belas e higiênicas. As cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre
Construções antigas e ruelas estreitas foram destruídas para dar lugar a prédios públicos, casarões e largas avenidas. A população mais pobre que vivia em cortiços, para quem não sabe o que é cortiço, que são habitações coletivas da população mais pobre em uma cidade, foi expulsa do centro das cidades e acabou tendo que morar nos bairros da periferia. Mais tarde, esse processo levaria à formação de favelas e outras formas de habitações que ainda fazem parte das paisagens das cidades brasileiras. Um outro elemento também é a iniciativa do governo de tomar algumas medidas para higienizar as cidades. No início da República, os habitantes das grandes cidades sofriam com constantes epidemias, como febre amarela, a varíola, o tifo e a malária. Para prevenir essas epidemias, o governo promoveu a pesquisa de vacinas que combatesse esses tipos de doença. Em outubro de 1904, para combater a varíola, no Rio de Janeiro, o governo determinou a vacinação obrigatória. Embora a medida fosse positiva e necessária, ela ficou aplicada de maneira autoritária. Os funcionários invadiam as casas das pessoas e as vacinavam à força, sem que elas compreendessem para que servia a vacina. Nesse momento, então, nós vamos falar sobre a rebelião na cidade, que é o ponto mais interessante nesse início da República, que é a famosa revolta da vacina. Revoltados com essa atitude autoritária do poder público, as pessoas tomaram as ruas das cidades e protestaram durante várias semanas. Muitas pessoas foram presas e houve mortos e feridos. Esse acontecimento ficou conhecido como a revolta da vacina, ou seja, a população não queria ser vacinada. Eu quero que vocês observem bem nessa imagem e vamos pensar o seguinte: nessa charge que eu trago para vocês, que é uma representação da revolta da vacina, quais elementos da charge indicam que está havendo um confronto entre tantas pessoas que querem vacinar com a população? Será que as campanhas de vacinação que são lançadas atualmente pelo governo são bem aceitas ou a população tem essa resistência igual ocorreu na revolta da vacina? Um outro elemento também no início da República, nós temos as inovações tecnológicas. E parto do seguinte questionamento: com o crescimento das cidades brasileiras no início da República, foi acompanhada pela chegada de novas tecnologias, será que essa inovação era acessível a toda a população? Primeira coisa que nós temos que entender é isso, que nas primeiras décadas da República, com as transformações urbanas e a chegada dos imigrantes, a população das cidades brasileiras crescia cada vez mais. Aos poucos, a iluminação elétrica substituiu a luz dos lampiões, os bondes movidos a eletricidade e os primeiros carros movidos a gasolina passaram a circular nas ruas. Também foram instaladas as primeiras linhas telefônicas para atender as cidades que cresciam e se modernizavam. O governo criou sistemas de esgoto e de água potável, melhorou portos e ferrovias e construiu as primeiras rodovias para automóveis circulares. Então nós temos essa inovação tecnológica nesse início de república. Um outro elemento também, as máquinas de escrever permitiam redigir textos sem usar pena e tinta. O fonógrafo possibilitava às pessoas ouvir música sem sair de casa e sem possuir um instrumento musical. E isso é um elemento bem interessante. Não existia rádio, não existia MP3,
esse tipo de tecnologia. Para ouvir uma música, a pessoa tinha que deslocar até um local para estar escutando uma banda nesse período também. Porém, a população mais pobre que vivia em pequenos municípios do interior e nos subúrbios das grandes cidades não teve acesso a esse tipo de inovação. Chegamos ao fim de mais uma videoaula de história. Espero que todos estejam bem e até uma próxima aula. Até mais!